Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, capítulo 25, e o versículo de número 2. Assim está escrito: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Aqui está um relato a respeito da vida de um rei chamado Amazias, que com 25 anos ele assumiu o reinado e reinou 29 anos em Jerusalém. E o registro que a palavra de Deus deixa escrito é que ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que deveria fazer para o Senhor. No entanto, ele pessoalmente não fez com o coração inteiro. Isto significa que ele não colocou a totalidade da sua vida, do seu esforço, do seu entendimento, da sua dedicação, da sua convicção em fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Embora fazendo algo que fosse da vontade do Senhor, mas ele particularmente estava se isentando das bênçãos de Deus, porque ele não estava com o coração inteiro, estava com o coração dividido. E como a própria palavra de Deus esclarece que uma casa dividida não pode subsistir. Pensa bem, um coração, um único coração que cada um de nós temos, este coração dividido. Em um tempo, ou a meio termo, ele quer servir a Deus. Já no momento seguinte, ele se mistura com outras coisas que não agradam a Deus. Então fica, na verdade, uma mistura muito grande. Então não dá para avaliar a condição deste coração. O próprio profeta Jeremias deixou escrito o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o pode conhecer? Então, o salmista, numa outra parte, ele disse o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja a vulnerabilidade que existe no coração humano. Ele pode, no momento, estar numa atitude de adoração, querendo realmente alcançar a presença de Deus, mas no momento seguinte deixa-se levar por algumas coisas que são totalmente contrárias à vontade do Senhor. Então não pode ter um resultado eficiente nesta vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o rei Amazias. E isto aqui serve para nós, para os nossos dias, de uma lição muito importante. O próprio Jesus, quando num dos seus ensinos, claro que ele falando sobre a riqueza, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e aborrecer ao outro. E é exatamente assim que acontece. Ao passo que Tiago disse que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, mas infelizmente do coração humano pode surgir essas duas situações. Porém, qual seria a pureza deste coração em adorar a Deus, visto que a própria palavra de Deus diz que ele não fazia isto com o coração inteiro? Significa que no coração dele tinha algumas reservas que não estavam entregues ao Senhor. Era algo que estava guardado lá. E eu me lembrei quando fala-se sobre o coração, a palavra de Deus diz lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Por que é que Deus pede o coração? O coração é o centro da vida. O coração é de onde emana todas as coisas na vida humana. E este coração precisa ser colocado nas mãos do Senhor para que ele não seja tão vacilante e tão enganoso. Porque o coração nos ilude, o coração às vezes nos engana.
Às vezes, nós temos algo do coração e quando vamos averiguar, se formos fazer aquilo, nós vamos entrar numa situação complicada. Então, é preciso avaliar tudo, todos os nossos atos, para saber a fonte, de onde é que vem aquele sentimento do nosso coração. E nosso coração, ele se dobra muito diante de algumas situações, mas nem todas elas são situações pelas quais o nosso coração deve se dobrar. Por aí nós precisamos ter, então, o discernimento. O próprio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, este coração, ele precisa estar inteiramente nas mãos do Senhor. Me lembrei de uma ocasião, quando eu li uma referência, um caso, que dizia o seguinte: servir a Deus de maneira parcial, ou seja, ter um tempo para servir a Deus, um tempo para servir ao mundo, um tempo para servir a Deus, outro tempo para usufruir coisas que não são agradáveis e nem aprovadas por Deus, é uma confusão muito grande com que a pessoa se vive. Então, a pessoa dizia a seguinte ilustração: é a semelhança de uma pessoa que aluga uma casa. Ora, uma casa tem a cozinha, tem a sala, tem o banheiro, tem os quartos, enfim, todos os compartimentos para uma família morar. E a pessoa coloca aquela casa para alugar ou então à venda. Vamos supor que ele coloque aquela casa à venda. Muito bem. Aparece um novo proprietário, um novo interessado. Ele olha, gosta do que vê e diz: tudo bem, eu vou comprar a casa, gostei, me agradei dela, vou comprá-la. E qual é o preço? Bom, o preço é tanto. Tudo bem. Então eu vou comprar essa casa, vamos acertar o pagamento. Só que aí tem o seguinte: existe lá dentro daquela casa, lá no quarto, um compartimento, que aquele compartimento ele é exclusivo meu. Aquele compartimento não está à venda, aquele é meu. Todas as outras dependências da casa estão à sua disposição para você morar e viver. Só que aquele compartimento, ele está segregado, ele pertence a mim. Então, na hora que eu quiser, o que eu precisar, eu vou vir, vou entrar na casa e vou àquele compartimento. Você pode ficar despreocupado, que eu não vou mexer com nada do que é seu. Eu vou somente até onde está aquele compartimento que é meu e vou ali utilizar aquilo que é meu próprio. E depois me retiro. E isso todas as vezes que eu precisar e a hora que precisar, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O momento em que eu tiver necessidade, eu preciso estar lá. Agora, me responda, quem compraria uma casa nessas condições? Sem ter a sua liberdade. Comprou, pagou, mas não é dono de tudo, é dono de parte. Ninguém aceitaria isso. Fisicamente, humanamente, financeiramente, mas espiritualmente, é o que muita gente faz. Eles chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está meu coração, eu dependo de Ti, eu preciso da salvação, eu preciso da libertação, mas existe aqui, Senhor, um cantinho no meu coração, e realmente eu não posso ceder. Deus abençoe, pastor Robson. Esse realmente eu não posso ceder, porque esse é de exclusividade minha. Será que o Senhor Jesus concordaria com essa escolha, com esse propósito dessa pessoa? Entendo pela Bíblia que não. Pela Bíblia, ou nós nos entregamos totalmente a Deus, ou não entregamos. Não existe esse negócio de metade para o Senhor, metade para o mundo. É a semelhança do sacrifício do holocausto. O sacrifício do holocausto, ele era colocado sobre a lenha em brasa e ele era queimado por inteiro, não sobrava nada. A nossa vida de entrega a Deus
nós devemos entregar a Deus 100% e entregar na mão dele o controle de tudo sobre a nossa vida. Nós não podemos reservar no íntimo do nosso coração nada que seja propriamente nosso e que nem o Senhor tenha a liberdade de ali mover. Deus abençoe, pastor Benedito. De ali mover. Por quê? Porque é o seguinte, ou entregamos tudo ou não entregamos nada. A palavra de Deus diz que quando a pessoa está atormentada pelo demônio, o Senhor vem e liberta aquela pessoa. Limpa aquela casa, purifica e vem fazer nela morada. O demônio, ele é expulso, ele vai embora. Mas ele fica rodeando. E chega um momento que ele diz, sabe de uma coisa, eu não encontrei lugar nenhum, eu vou voltar para a minha antiga casa. Só que é o seguinte, eu não vou voltar sozinho, eu vou levar mais 7 comigo. E chega lá e encontra aquela casa, olha, observe, vazia e adornada. Quer dizer, a casa limpa, porém vazia. O que ele faz? Ele vai habitar lá. Não somente ele, mas leva os seus comparsas. E a palavra de Deus diz que o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então aqui o rei Amazias diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Aqui está uma advertência para mim, para você, para cada um de nós, principalmente nos dias em que nós vivemos, em que parece que nos nossos dias as coisas mudaram, com essa tal de inversão de valores. Deus abençoe, irmão Valmir Machado. Com esta inversão de valores, e agora tudo é permissível. Pode tudo. Não existe limites e proibições para nada. Então pode tudo. Você hoje quer servir a Deus, quer ir lá na igreja, adorar a Deus, você vai. Amanhã você quer ir num lugar escuso, pode ir também, não tem problema. Mas isso não é o correto. A palavra de Deus não dá margem para isso. O Senhor Jesus não aceitaria uma vida dividida. Já pensou se Jesus entregasse somente parte da vida dele como sacrifício e outra parte não? Como estaríamos nós hoje? Mas ele entregou-se por inteiro. Então, quando ele oferece a nós a salvação, ele oferece a salvação por inteiro. A salvação é para o espírito, a alma e o corpo. Então, tudo que faz parte do espírito, da alma e do corpo deve ser entregue a Jesus, para que ele assuma o comando, assuma o controle, faça a libertação necessária na nossa vida, transforme-nos para que nós sejamos colocados de acordo com o seu propósito e a sua vontade, e ele venha fazer morada em nós. E olha que Jesus não vem sozinho. Ele diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mais adiante ele diz que o Espírito veio para habitar em nós, habitar conosco, morar em nós. Ora, como é que a Trindade divina pode morar num coração dividido? Não existe isso. Isso é uma ilusão, é um engano. São pessoas que querem silenciar a consciência, não se deixam libertar pelo Senhor, porque tem alegria no prazer do pecado. E, portanto, há um tempo estão entre os salvos, na reunião dos santos, e há outro tempo estão misturados com os imundos, com os contaminados. Ele está manchando a comunhão dos santos, por estar lá em reunião e não estar apto para aquele ato, porque ele não está servindo a Deus com inteireza de coração. Parece-me que em Hebreus encontramos uma palavra neste sentido. Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, Deus abençoe, Daniel Amaro, está escrito assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então veja como é que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Servir a Deus não é um faz de conta. Eu vou fazer de conta que estou servindo, Deus vai fazer de conta que está me aprovando e está tudo certo. Não. Com Deus não existe isso.
Isto é, incitar a ira de Deus sobre a sua vida, porque você está vivendo de maneira corrompida e está associando Deus com a sua corrupção, com a corrupção do seu coração. E isto vai te levar a uma condenação, se você não se converter. Olha o exemplo do rei. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Então, aquela obra diante de Deus, com relação a este rei, não teve fruto nenhum para ele. Ele sabia o que agradava a Deus, ele sabia o que era reto aos olhos de Deus, porém, ele não fazia com inteireza de coração. Por exemplo, Deus abençoe a irmã Maria de Góes. Você está numa responsabilidade, servindo a Deus, fazendo um trabalho muito importante. Você sabe o que é que Deus requer da sua vida, você está fazendo para Deus. Porém, não está colocando o seu coração naquilo que está fazendo. Está fazendo de maneira simplesmente prática. Ou seja, uma teoria. Você não está colocando a vida naquilo que está fazendo. Não está colocando o coração. Então está com o coração dividido. O coração não está inteiro diante do Senhor. Então é importante nós observarmos isso, porque são advertências que a palavra de Deus traz para nós, a fim de que ele possa nos ajudar. Veja o que escreveu o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, este coração não pode ser dúbio. Não pode haver duas funções opostas para o mesmo coração. Então, o que nós precisamos entender aqui é, ou nós nos colocamos 100% nas mãos do Senhor Jesus Cristo e deixamos Ele realizar o que precisa na nossa vida, tirar de nós aquilo que não agrada a Ele, cortar as arestas, tirar a maldade do nosso coração, transformar este nosso coração para estar de acordo com o propósito e a sua vontade, ou do contrário, nós estamos enganando a nós mesmos e estamos servindo de pedra de tropeço para quem está querendo servir a Deus e está olhando a nossa conduta. Veja que responsabilidade temos diante dos nossos ombros. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Você está sendo visto e observado por alguém. E se o teu comportamento, a sua atitude, o seu procedimento está levando pessoas a viverem de maneira dúbia diante do Senhor, você vai ter consequências por isso. Portanto, nós precisamos prezar pela nossa vida e pelo nosso comportamento, para que o nosso testemunho não seja motivo de desencaminhar quem está procurando com sinceridade servir a Deus. Mas ao olhar o nosso procedimento, vai julgar que pode viver de qualquer maneira que Deus aceita e está tudo certo. E não é assim que a palavra de Deus determina. A palavra de Deus diz que é para deixar tudo. É confessar diante do Senhor o nosso pecado, a nossa rebelião, colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus e tê-lo como Senhor. Não é ter Jesus só como Salvador. Eu preciso que ele salve a minha alma e está tudo certo. Não. Ele precisa ser Senhor da tua vida. E ser Senhor é assumir o controle de tudo que diz respeito à minha vida, à sua vida, à nossa vida. Jesus só vai realizar esta obra importante da salvação com todas as bênçãos que lhe acompanham, se nós dermos para ele a inteireza do nosso coração. Porque ele não vai invadir a nossa vida. Você não quer, mas eu vou fazer, não.
Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós escolhermos que não, ele não vai forçar a barra. Só que nós vamos ter prejuízos depois. Nós é que devemos entender que uma vez que, por misericórdia, ele nos atraiu a si para salvar, libertar, tirar da condenação, mostrar para nós uma vida eterna na presença de Deus, qual é a nossa resposta a esse mover de Deus? É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, aqui está a minha vida, toma por inteiro e faz em mim o teu querer. Aí ele vai começar a trabalhar em cada coisa. E aí nós vamos entrar num processo de transformação. A cada dia o Senhor está trabalhando numa área da nossa vida. É o que Paulo deixou escrito lá em Filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ele vai primeiro purificar esse coração, transformá-lo, tirar o coração de carne, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, tirar o espírito das trevas que dominava sobre ele, colocar o espírito de Deus, vai colocar vida espiritual neste coração. Este coração vai estar ligado com o espírito, o nosso espírito, por onde Deus, através da sua palavra, vai ter a entrada na nossa vida, vem ao nosso coração e acessa o nosso espírito, e ali Deus faz morada. Então nós vamos agora servi-lo com a inteireza do nosso coração. O salmista disse: de todo o meu coração te busquei, ó Deus. De todo o meu coração. Diferente de Amazias. Amazias está aqui, porém não com o coração inteiro. É inútil querer servir a Deus, usufruir as bênçãos de Deus, se não fizer a entrega por inteiro do coração. E o que é o coração? É o centro da vida. E as pessoas, às vezes, não atentando, dizem: Deus só quer o coração, Deus não quer mais nada, Deus só quer o coração. Ora, mas tira o coração do ser humano, o que é que sobra nele? Não sobra nada. É um corpo inerte, vai ao pó. Todos nós, para nos mantermos vivos, precisamos de um coração com saúde. Senão, não vamos desfrutar a vida. Precisamos do fôlego de vida? Precisamos. Mas se não tiver o coração lá dentro, para onde é que o fôlego de vida vai? Nós precisamos deste coração. Então, quando Deus pede o coração, Deus está pedindo tudo, Deus está pedindo um centro, a totalidade da nossa vida. Ou entregamos tudo, ou não entregamos nada. Esse negócio de entregar parte para Deus. Não, o meu negócio com Deus é domingo. Domingo é o dia santo. Agora, a semana não, a semana é para mim. Domingo é para Deus, a semana é para mim. Então está vivendo com um coração dividido. E pode ter uma certeza, Deus não está se agradando e não está recebendo nenhuma atitude sua ou proferida pelos seus lábios referente ao Senhor, porque a sua vida não é reta diante de Deus. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo coisas até bonitas de se ver. Bonitas de se ver. Mas olha como faz, olha como é a adoração, olha como é o louvor, olha como é a pregação. Uma coisa bonita. Mas quando você olha a vida, você vê que falta muita coisa. Então aquilo é simplesmente uma fantasia, um teatro. Não está alcançando o objetivo necessário, que é o fortalecimento espiritual e o aprofundamento da comunhão com Deus. Está vivendo de maneira errada e, portanto, está pensando que um dia vai desfrutar a eternidade com Deus, quando, na verdade, vai desfrutar de uma separação eterna de Deus com tormentos e sofrimentos, se não se arrepender a tempo.
Mas hoje é uma oportunidade. Por isso, esta palavra de aviso, de advertência, veio para nós em tempo ainda. Que se estivermos vivendo de maneira duvidosa diante do Senhor, há tempo ainda de nos arrependermos e nos consertar diante de Deus e permitir que Ele tome o controle por inteiro da nossa vida, e aí passaremos a ser um instrumento, uma bênção nas mãos do Senhor. Mas é preciso posicionar-se. Avalie-se hoje. Qual tem sido o teu procedimento? Você tem servido a Deus com parte do coração? Ou você tem servido a Deus com a inteireza do seu coração? Avalie, posicione, decida-se pelo melhor. Entregue tudo a Deus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Entrega tudo a Deus. Deixa que Ele trabalhe, modele, direcione a sua vida. Você será uma bênção e terá a garantia da salvação e a promessa da vida eterna. Querendo Deus, amanhã retornaremos.